Bom, meu nome é Cristiane Com. Hoje eu trabalho com a Troca, que é uma empresa minha, que é uma agência de marketing estratégico. Mas a minha vida profissional começou nos campos dos laboratórios. Eu sou química de formação. Eu fiz mestrado em química, aí saí da universidade, fui direto para a Unilever, trabalhar com chão de fábrica, era coordenadora de produção. E aí ali eu me descobri minha paixão pelas pessoas, tive a certeza disso, porque apesar de ser um trabalho de produção, né, de tempo, Sim. de entregar frasquinho de shampoo ali no final da linha, a gente tinha muito contato com o colaborador, com as pessoas, se envolvia na história de cada um, então super bacana. De lá eu fui para a Natura, fiquei 10 anos na Natura, fui fazer um MBA em marketing para entender um pouco de negócios, porque infelizmente a nossa formação como um todo, né, no Brasil a gente não entende nada de finanças, nada de negócio, nada de empreendedorismo, diferente de outros Nada de países, inteligência emocional, nada né? menos ainda. E aí me apaixonei pela área e falei, nossa, mas era isso que eu queria fazer. Acabei indo para a área de negócios, né? Na Natura mesmo eu fui para o marketing, fiquei lá 9 anos, passei por várias áreas, treinamento, pesquisa de mercado, eventos, ação com formador de opinião e de repente senti a vontade de empreender. Dava aula em São Paulo, numa escola de cosméticos, né? A Racine, dava aula de marketing já, dava aula também de técnica, de sabonetes, de shampoo. E falei, nossa, isso podia virar uma consultoria, né? Porque você via que tinha tanta gente sedenta por querer saber Sim. mais. E aí resolvi abrir a Troca, que chama Compartilhando Conhecimento, Troca Compartilhando Conhecimento, porque eu acho que mesmo numa consultoria, numa prestação de serviço, o que vale a pena é essa troca, né? Esse olho no olho, é entender as dificuldades do outro e trazer para a realidade. E aí sempre comecei a estudar, né? Passei por um momento difícil pessoalmente, um divórcio doloroso, e através dele eu falei assim, nossa, preciso me redescobrir, né? Eu acho que a gente falou na segunda-feira de morte em vida. Eu morri Isso. e ontem eu renasci junto com a live de vocês e foi na hora que eu comecei a fazer também meus cursos de autoconhecimento, de entender, né, por que estava tudo aquilo. E fiz uma formação de coach, de analista de perfil comportamental também, para agregar no meu negócio, mas acabou virando também um plano B que eu sou completamente apaixonada para ajudar as pessoas também a conseguirem sair do seu status quo, né? E vamos lá, vamos para cima. Que linda a sua história, que linda. É interessante como a live de segunda-feira nos conectou com tudo, né? Sim. Todas nós, em algum momento, em alguma situação, independente do tamanho, tivemos uma morte em vida. Uhum. Ou algumas mortes em vida. Exatamente. E, Algumas coisas. Pode não, e falar. como isso está muito ligado com o tema que a gente vai falar isso, né? Por que a gente morre? Porque a gente perde o nosso propósito. A gente não é que perde, a gente deixa ele de lado, né? Adormece, põe um cobertor, abafa. E a minha Isso. virada de chave foi quando uma pessoa virou para mim e falou: doses homeopáticas de veneno também matam. Foi bem desse jeito. Foi um soco no Que estômago, forte foi muito isso. forte. Mas foi o que me Que ajudou a forte falar assim: isso. nossa, eu realmente estou tomando doses homeopáticas. Né? E o que eu vou fazer para eliminar isso da minha vida? Então vamos lá, né? Se conhecer, crescer, evoluir, buscar pessoas que agreguem. Qual é o motivo que te faz acordar de manhã? O meu motivo que me faz acordar pode parecer banal ou clichê, mas eu comecei a fazer, né, preparando né, mentalmente para a live, todas as vezes, até entrevista de emprego, Tati, que me perguntavam o que você quer da sua vida, a resposta sempre foi ser feliz. Meu Que propósito de lindo. vida é ser feliz. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com as outras pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer as outras pessoas felizes, darem risadas, se divertirem. Eu sou muito assim, né? Então, assim, o meu propósito é leveza, é ter uma vida leve, feliz e proporcionar isso para as pessoas que estão ao meu redor. E aí, Que quando você lindo. percebe que você está morrendo aos poucos,
você vê que você está deixando de ser feliz, né? Porque Sim. felicidade, falar, felicidade não existe. Existem nos momentos. Por que não, então, prolongar esses momentos, né? Se somos nós que fazemos os momentos, por que esses momentos não podem ser prolongados e assim ter uma felicidade mais constante na nossa vida? Exatamente. Para você, né? O que é propósito? Como você chegou nesse ponto, propósito? Porque hoje, assim, quando a gente atende as pessoas, a gente vê que falta vontade de viver, sente um vazio interior, não está feliz, tem uma série de coisas. Ninguém chega e fala, eu não tenho propósito. A gente identifica no processo, Sim. mas é muito difícil alguém que já chega com a consciência dizendo, não tenho propósito, estou sem propósito de vida. Uhum. Como que a gente identifica isso? O que é o propósito? O que ele é na prática? Como funciona identificar o nosso propósito? Bom, a definição de propósito é algo que você quer realizar, algo que você quer fazer. Então, se você chegou num estágio em que você não sabe, que foi a pergunta que você me fez, por que você acorda todos os dias, você está com um problema numa definição de propósito. Né? E o Cortella tem uma frase muito bacana que ele fala que uma vida com propósito é uma vida que você faz as coisas que você sabe que você tem que fazer. E você sabe o porquê você deixa de fazer as coisas, principalmente. Acho que isso é muito legal. Então, se você está fazendo alguma coisa que te fere, que te machuca, que não te impulsiona, que não é a sua mola propulsora, então está ferindo o seu propósito. Não está encaixando. Mas você acha que as pessoas têm consciência que essa tristeza, essas situações que tiram a gente do nosso estado perfeito, eu digo estado perfeito porque Deus criou todos para sermos felizes. Sim. Né? Não sermos felizes. Então, o nosso estado ideal qual é? Ser feliz. Independente da situação. Independente do estado atual. Às vezes a gente não está naquele estado mais desejado, mas podemos estar felizes e gratos até pelo que está acontecendo. Uhum. Então, você acha que as pessoas elas têm essa consciência que o estado ruim tem a ver com a falta de propósito? Eu acho que não, Tati. Eu acho que não é tão simples assim, né? A gente identificar. Eu acho que requer um autoconhecimento, requer uma autorresponsabilidade, porque a gente tem a tendência de julgar e de se vitimizar. É mais fácil falar que a culpa é do outro, né? Não é que eu não encontro o meu propósito. O outro não está me oferecendo o que eu preciso. Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que quem consegue identificar de cara são pessoas que já são estudiosas, que já acreditam no estudo do autoconhecimento, que valorizam isso. Mas eu acho que muitas vezes vem através de um choque muito forte, de uma dor muito forte. Né? Que você toma aquele baque e fala, nossa, mas por que será que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou me sentindo assim? Qual é o sentido disso tudo? Então, não é um momento fácil de você perceber que você precisa, talvez, de uma ajuda para encontrar esse propósito. Né? Que propósito todo mundo tem. As empresas têm propósito. E as empresas de maior sucesso são aquelas que têm funcionários, colaboradores que compartilham daquele propósito. Né? Um exemplo, a indústria de cigarro mesmo. Por que é isso que mais paga bem, né? Que altos salários? Porque é difícil achar alguém que compartilhe daquele propósito. Né? Porque querendo ou não, é comércio, é uma indústria, mas a gente sabe que está ali produzindo alguma coisa que vai fazer mal para o outro. Às vezes a gente não se adequa a uma empresa e não sabe por quê. Fala, poxa, mas eu sou bem remunerada, eu gosto do meu trabalho, mas eu não me sinto bem, parece que eu não me encaixo. Provavelmente o propósito não bate com o seu. E como você, quando as pessoas falam isso para você,
Qual é o primeiro passo para a gente começar a identificar o nosso propósito? Quais são os passos? Eu acho que o primeiro passo é esse do autoconhecimento. Então, entender principalmente quais são os seus valores, né? Quais são aquelas qualidades, aquelas habilidades que você não abre mão, né? Porque tem muito a ver com o seu propósito, né? Então, o que é que você não abre mão, que aquilo vai te ferir? Então, entender o eu, né? Autorresponsabilidade é o segundo passo. Entender que você é responsável pelo seu estado, né? Que não é o outro. Deixar o julgamento e né? O sentimento de vítima de lado. Fazer com que isso, né? E aí começar a pensar, porque a gente tem 3 tipos de propósitos. Nenhum é melhor que o outro. Quais são esses 3 propósitos? Um não é melhor que o outro e um não interfere no outro. E você pode ter um ou outro, você não precisa ter os 3. Primeiro é o propósito do eu. Então, o que eu quero pra mim? Por que eu acordo? E aí pode ser material, emocional, profissional. Tenta ter essa reflexão. O que eu quero pra mim? O que me faz acordar para fazer alguma coisa para mim? Sim. Aí eu vou anotando aqui. O segundo propósito. Qual é o meu propósito para o outro? E o outro que eu digo é o outro próximo. Então, a minha família, os meus amigos, os meus clientes. O que eu quero proporcionar? Por que eu acordo todos os dias para ter uma relação com o outro? O que eu quero proporcionar para o outro? E o terceiro propósito, que eu acho que é o mais difícil, e tá tudo bem se não tiver, porque quem tem esse propósito como prioridade são grandes nomes, né? Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, porque é o propósito do outro, do mundo, do desconhecido. Então, o que eu quero deixar para o mundo? E só pessoas muito evoluídas, né? Assim, a gente pode falar, eu quero... Desprendidas de si, né? A gente pode falar, eu tenho o propósito de deixar o mundo melhor. Mas para quem? Para minha filha. Então, não é para o todo. E sem julgamento, tá tudo bem, né? Para o outro próximo, não para todo. Sim. Então, o propósito ele pode ser muito maior do que só a gente. Mas a gente sempre tem que começar com o eu. Porque se a gente não identifica o meu propósito comigo mesmo, é aquela coisa que até vocês falaram, né? Da máscara de oxigênio. Se eu não me cuido, como eu vou cuidar do outro que está do meu lado? Se eu não tenho estabelecido o meu propósito para comigo, como eu vou estabelecer o propósito do outro com o outro? Sim. Existe alguma técnica, existe algum exercício, além desse que você passou agora, que faz com que a gente tenha mais clareza no propósito em relação a nós? Porque o que eu sinto é que é muito difícil a gente olhar para dentro. Às vezes, nos meus atendimentos, eu peço para as minhas clientes escreverem 20 qualidades delas. Mas como assim? Como que eu vou escrever 20 qualidades? Eu não posso escrever do meu marido, dos meus filhos, do meu chefe, de alguém. Tem que ser de mim, porque a gente não tem esse hábito, essa cultura, essa educação de olhar para dentro. A gente olha muito para fora. Então, esse propósito do eu, como que você traz ele, né? Faz com que ele saia, ganhe vida? Eu acho que uma das coisas muito bacanas e que todo mundo pode fazer, sem precisar recorrer, né, a um processo de coach ou de mentoria, é começar a observar o seu comportamento perante as coisas. Então, se alguma coisa me incomoda, me tira do sério, por que isso me incomodou? Né? O que é que me feriu? Que valor que foi ali que mexeu comigo? E começar a encaixar, mas isso tem a ver comigo? Tem a ver com o meu propósito? Ou vai totalmente contra? Né? Porque é uma reflexão muito pessoal, né? Eu acho que é um momento de você estar ali o tempo todo atenta ao meio que você vive, mas, ao mesmo tempo, atenta aos seus sentimentos e o seu comportamento. Como eu sei que eu estou no propósito certo da minha vida? Você é feliz com o que acontece na sua vida?
o propósito ele é muito Você está pessoal, satisfeito, né? Cada um tem o seu e tudo bem. Então, assim, como que eu sei se eu acordo satisfeito? Eu até coloquei um post essa semana no meu Instagram, na segunda-feira, com aquele moço, né, com o café, assim. Você começa a semana assim? Você tem a síndrome do Fantástico? Domingo à noite, ouviu a musiquinha do Fantástico, você começa a ficar deprimido? Alguma coisa tá Sim. errado, né? Se você tem um propósito, isso não quer dizer, gente, que é utopia, tá? Encontrei meu propósito, eu vou ser feliz para sempre. Não, todo mundo passa por dificuldades, por desafios, mas são obstáculos que a gente encara de uma maneira para impulsionar, né? De tipo. Quando a gente tem clareza do nosso propósito, fica mais fácil enfrentar os desafios. Exatamente. Então, hoje, eu sei qual é o meu propósito. Eu sei o que faz vibrar o meu coração. Eu sei o que me traz felicidade. Não que eu não tenha desafios. Eu tenho e tenho grandes desafios. Entretanto, para mim, o meu propósito, ele é uma mola propulsora para eu ultrapassar os meus desafios. Mas para mim está muito claro isso. E eu só consegui descobrir o meu propósito através do autoconhecimento. Que é a chave Desse principal. Olhar exato que você falou, que tem que olhar para dentro, ter autorresponsabilidade. Quem sou eu? O que eu acredito que eu sou? Exatamente. Porque Então, os negócios, a gente só passa ou as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. exatamente. Se você está sendo ferido por algum comportamento externo, é porque você, de alguma maneira, abriu essa brecha e deixou que essa pessoa entrasse para te ferir. Então, se você conhece o porquê, você começa a falar... É bem o que a frase do Cortella falou. Se eu sei o meu propósito, eu sei o que fazer e eu sei o que deixar de fazer. Eu sei o que eu não quero mais na minha vida. Eu sei quem eu não quero mais na minha vida, que tipo de pessoa, que tipo de negócio, que tipo de comportamento. Né? Porque tem muita gente que passa por um turbilhão de coisas, como a gente falou aqui, que todo mundo passa, e não se modificam nada. Continuam do mesmo jeito, repetindo os mesmos erros, naquele círculo vicioso, porque não tem esse tempo para parar, para se olhar, para se autoanalisar, para se autoconhecer. E aí dá um basta, né? Fala, isso não faz parte da minha vida, isso não me pertence, eu não quero isso. Sim. E sabe algo que eu percebo muito claro para mim? A partir do momento que eu tenho certeza do meu propósito, que eu tive certeza da minha missão, do meu propósito, eu tenho uma motivação para fazer ele acontecer, que eu fico assustada às vezes. Olha, não é possível. E eu faço outras escolhas, isso que você falou, né? Eu faço outras escolhas, eu escolho melhor aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, como eu vou usar o meu tempo melhor. Então, eu vejo que o propósito é aquela luz que ilumina o nosso caminho, a nossa jornada da vida, né? E a gente tem que tomar cuidado também com os desafios que nos são impostos e com os paradigmas, né? Com as crenças. Eu acho que a gente, quando se torna mãe ou quando se torna pai, né? A gente acaba meio que, muitas vezes, deixando o nosso propósito de lado para viver o propósito do filho. Isso também não é legal. Isso. Né? Deixar o seu propósito para viver o propósito do outro. Ou do filho, ou do marido, ou do namorado, ou do trabalho, né? E aí a gente vai somatizando e não é legal, né? Uma hora o corpo fala. E eu tô falando isso porque você sabe, algumas pessoas que estão aqui sabem, em setembro eu tive um infarto. Fiz 45 anos no sábado, na quarta-feira eu estava no hospital fazendo cateterismo. Sim. E quando eu cheguei no meu cardiologista, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim: o que você tem feito para você? Por você? Sem pensar na sua filha, sem pensar no seu trabalho.
E eu comecei a questionar e ver que eu estava numa roda viva de trabalho e de só a minha filha, só a minha filha, só a minha filha, que eu estava perdida. Sim. E aí você começa a resgatar algumas coisas. Então, comecei a cuidar mais de mim, né? Comecei a ir na academia, não que eu goste, mas tô indo, eu sei que é por mim. Sim. Né? Tô fazendo as minhas caminhadas que me ajudam muito. Voltei a ler os meus romances, porque eu amo ler, mas fazia mais de 3 anos que eu só lia para estudar. Então, eu lia muito, mas tudo relativo ao trabalho. Agora, a minha amiga Cris está até aí falou: é seu white space. É meu white space. Estamos no dia 27 de janeiro, eu já li 8 livros. Porque eu tô devorando, porque e tá me fazendo tão bem, sabe? Parece que sou eu de novo. E a gente buscar o propósito de ser feliz, de realizar suas coisas, é a busca do seu eu. Né? É firmar o seu a busca eu. da nossa essência, Exatamente. né? É a busca da nossa essência. O que você trouxe é muito importante, muito, muito, porque nós viemos da nossa infância com crenças, com padrões, a gente vai deixando a nossa essência lá dentro de uma caverna e vamos nos moldando as necessidades do outro, né? As necessidades da família, as necessidades do trabalho. Isso que você falou, lia somente para estudar. Lia somente para estudar. Mas eu estou numa fase muito boa de profissional, Sim, então e tá tudo bem, ótimo. Então, assim, a gente vai deixando a nossa essência dentro da caverna e vai vivendo, nos moldando, trazendo crenças, padrões, comportamentos mais do outro do que nosso. Aí o nosso encontro acontece na dor. Acontece uma dor, acontece algo que nos tira, né? Porque assim, o nosso corpo vai somatizando tudo que a gente não põe para fora. Até porque olhar para dentro dói e dói muito. Muito. Aí eu vivo a vida do filho, eu vivo a vida do trabalho, vou vivendo externamente, porque se eu for olhar para dentro, pode ser que eu queira mexer em umas coisas doloridas demais. Aí eu deixo de olhar para dentro. Só que uma hora o nosso corpo fala. Exatamente. Né? E aí ele pede socorro. Olha para mim. Cuida de mim. Eu existo. Eu faço parte de você. Exatamente. Né? E infelizmente, né, se a gente conseguisse chegar nesse nível de conseguir parar antes do corpo reclamar, porque ele reclama de várias maneiras. No meu caso foi um infarto. E uma coisa que tenho investigado desde então e não sabe-se por quê. Ainda não descobriu o porquê. Então, assim, para mim tá muito claro o porquê. Porque eu somatizei tudo isso e eu provoquei tudo isso. Mas pode vir, né, às vezes, através de um câncer, uma doença mais grave, não que o infarto não seja, mas por que não a gente começar a prestar atenção nos nossos sinais? Né? A gente tem tanta tendência a cuidar do outro e tão pouco a cuidar de si mesmo. Se olhar, será que eu tô sendo feliz? Eu tô realmente feliz? E o pior, né? Não é só identificar se você está feliz ou não, mas identificar e agir. Porque não adianta nada só perceber que não tá bem, mas não procurar uma ajuda, não procurar o momento do looping da reviravolta. A gente precisa se olhar. E aí, por isso é tão importante entender o propósito. Né? Convido todo mundo hoje, antes de dormir, deitar na cama e pensar: poxa, por que eu vou acordar amanhã? Por que eu quero acordar amanhã? Né? É um exercício tão lindo esse. Qual é o motivo que te faz acordar, né? O que te tira da cama? O que faz você olhar e agradecer? Ô, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Propósito, sonhos e objetivos é a mesma coisa? Eles estão muito interligados. Se você tem um propósito, através dele você consegue identificar quais são os seus objetivos e metas para a sua vida. Ele vai fazer você ir para frente, né? Então, de novo, não adianta falar...
exemplo de uma empresa, a Kellogg's. O propósito dele é nutrir as famílias através dos seus alimentos. Aí faz sentido ela começar a vender bola de futebol? Não. Porque nutrição é uma coisa de dentro, né? Através dos alimentos. Então, assim, o que é através do que eu quero para minha vida, como eu vou chegar nos meus objetivos? O propósito ajuda a te traçar o objetivo. E aí você faz as suas metas. Sim. E aí o que é melhor? Se você sai do seu objetivo, se por algum momento você tem um desvio, você consegue voltar. Porque você consegue identificar que você não está mais seguindo o seu propósito. Então é como se ele fosse um ajuste de velas, né? Ele vai te dar o rumo do seu comportamento, das suas atitudes, das coisas que você faz, com quem você trabalha, como você trabalha. Ele vai te impulsionar e te mostrar a direção para atingir os seus objetivos, né? Então, eu quero ser feliz. Legal, o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso ter saúde, então eu vou cuidar mais de mim. Eu preciso ter estabilidade financeira, então eu vou atrás dos meus objetivos profissionais. Eu quero ter amigos, então eu vou ter uma vida social ativa, eu vou estar sempre presente, eu vou estar sempre ali perto. Então, através do que você identifica que é a sua razão de ser, o seu motivo de estar aqui, você consegue traçar esses objetivos. O que vocês que lindo. concordam? O que vocês estão achando? Vamos perguntar. O que vocês querem saber sobre propósito? Qual é a dúvida de vocês? Ou qual é a história? Qual é o insight que vocês têm ouvindo a Cris explicar tão lindamente sobre propósito? Eu fiquei encantada agora com... Quais são os propósitos que você mais encontra com as suas consultorias, com seus atendimentos, com as pessoas que você ajuda a encontrar o propósito? O que eu acho que é o mais bacana é que, independente do motivo que as pessoas me procuram, ou para a empresa, ou pessoal, o maior propósito sempre está no trazer algo melhor para o outro. Né? Então, assim, por que eu tenho uma empresa? Porque eu quero ajudar o outro a solucionar algum problema, alguma dor. Por que eu quero melhorar a minha condição de vida? Que eu quero me conhecer mais? Porque eu quero melhorar a minha relação e o meu exemplo que eu vou deixar para os meus filhos. E eu acho que é bacana, porque todas as pessoas, pelo menos as que passaram por mim e passam, que me procuram para fazer um processo ou para conhecer um pouco mais, elas já sabem que elas precisam melhorar alguma coisa. Muitas vezes não sabem o quê. E aí a gente vai ajudar nessa clareza. Mas elas querem mudar. Porque quem não quer, quem não entende que precisa, quem entende que está tudo bem, não chega nesse estágio de procurar, não chega nesse estágio de vir aqui hoje assistir uma live, de estar acompanhando você desde segunda-feira. Ela não consegue nem perceber isso. Né? Que existe um despertar, né? Exatamente. Não chega no ponto do despertar, né? Ainda não está nesse ponto de... Tem uma dor, às vezes está muito acostumada com essa dor, não se atenta que ela existe, e isso fez parte da minha história e do meu processo. Você está tão acostumado a viver naquela dor, você está tão acostumado a viver no piloto automático, que você não se percebe enquanto ser humano, enquanto um ser único, e você não se atenta ao seu propósito. Porque você não se percebe. Você vai vivendo no piloto automático até que algo te dê um chacoalhão e faça com que você pare para pensar. Pode ser que sim e pode ser que não. Né? Porque pode ser que você passe pelo processo e fala, não se questiona porque está acontecendo isso comigo. Hoje mesmo aconteceu um fato comigo e eu perguntei, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso que eu ainda não aprendi? Por isso que está se repetindo na minha vida. Exatamente. Mas hoje eu tenho clareza do meu propósito e esse tipo de coisa não impacta no meu propósito. Que é de propósito.
Não é de propósito? Exatamente. É. E tem muita gente que vive na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É, E nem percebe que tá nisso, que é pior, né? Acha que tá tudo bem, que é desse jeito, e não é, né? A gente precisa ter esse despertar, a gente precisa entender, precisa descobrir. Por isso que é tão importante a gente sempre estar se autoanalisando. Isso que você falou agora é fantástico, né? Poxa, aconteceu isso de novo. O que que eu preciso aprender para não se repetir? Que comportamento, né? exatamente. Eu preciso ter? Realmente O que preciso. que eu não aprendi ainda? Porque eu preciso aprender. Uma situação que se repete na nossa vida inúmeras vezes, ou algumas vezes, 2 vezes eu acho que já é o suficiente para a gente se questionar. Uhum. Por que que isso está se repetindo novamente? Antigamente, na minha versão anterior, eu digo, eu iria falar assim que a culpa é do outro. Sim, que é o mais Mas fácil. agora eu olho e falo assim, não, o que eu preciso aprender, que eu ainda não aprendi. Mas isso não impacta com a decisão que eu tomei, com o meu propósito, porque está muito claro qual é o meu propósito. Eu até falei agora, né? É de propósito. Né? Qual é o meu de propósito? O que que eu vou fazer de propósito? Por escolha própria, por decisão, por motivo. Qual é o motivo de eu estar aqui todas as noites trazendo um pouco de autoconhecimento, tentando fazer com que as pessoas despertem um pouco, saiam do piloto automático e vivam felizes. Entendam que existe a felicidade, sim. Uhum. Que não é algo inalcançável. Exatamente. É muito importante ter essa clareza. Eu falo que clareza é tudo na nossa vida, né? Quando você se você abre os olhos, que sai esse véu e você começa a identificar os seus comportamentos, a sua vida, como as coisas se repetem, esses ciclos viciosos. Por quê? Por que que eu me permito? Por que que eu me permito nisso? Porque a gente se permite. Se está acontecendo é porque a gente está Sim, se permitindo. Onde eu estou me sim. permitindo, né? Então é muito importante. E o propósito é isso. Então, você está se permitindo, machucou, viu que está errado. Epa, alguma coisa tem de errado. Está ferindo aqui. Então, eu estou desviando, vamos mudar a rota, vamos voltar pro trajeto original. E vamos seguir em frente. Propósito tem a ver com talentos? Não. Talento é aquilo que você faz de melhor, é um dom natural que você nasceu, né? A habilidade você desenvolve, o talento você nasce com. O propósito é o seu desejo, é o que você quer para você. É uma coisa muito maior. Todo mundo pode querer alguma coisa. Daquela pessoa que hoje está desprovida de talento, por quê? Não porque ela não tenha, mas porque ela não conseguiu desenvolver, né? Não conseguiu Tá, aflorar. Ou aquela que está desprovida de habilidade, ela pode ter um propósito na vida, né? Você vê um sim. morador de rua que está ali pedindo alguma coisa e que está com um cachorro, tem sempre aquele que está com um cachorro nas costas. Qual é o propósito dele ali? Porque tem muita gente que mora na rua e mora porque quer, né? Tem muita gente que não tem escolha, mas existem pessoas, eu conheço algumas que estão ali porque desejam, Sim. né? Qual é o propósito dela ali? Ela tem também um porquê. Porque o propósito é o porquê. Qual é o seu porquê? Ah, ótimo. Qual é o seu porquê? Gostei disso, hein? Qual é o seu porquê? Uhum. É isso aí. Comece pelo porquê. Qual é o porquê, né? Qual é o motivo de fazer o que fazemos? Como fazemos? Exatamente. Exatamente isso. Me conta, Cris, qual é o seu porquê? É isso que eu falei, gente. É ser feliz, é trazer leveza para as pessoas, é poder ajudar. Eu fico tão satisfeita quando estou num processo, ou estou num cliente da consultoria de marketing, que a gente fecha uma ação e que o negócio vai super bem. Eu acho que o meu porquê é compartilhar,
na minha humildade, né, gente, pelo amor de Deus, não sou nada, mas é o que está no nome da minha empresa, é compartilhar conhecimento, é essa troca, sabe? O nome da empresa veio daí, dessa troca interpessoal, né? Então é troca compartilhando conhecimento, é bem isso, é compartilhar conhecimento o tempo todo, e o conhecimento não é só o científico, técnico, não, é a sabedoria popular, é a história da sua família, né? As histórias dos seus avós, tudo isso é conhecimento, gente. Tudo é conhecimento. Né? Uma receita, até a Cris está aí, a receita familiar é conhecimento, é amor puro. Que não descobriu ainda o porquê, mas está em movimento. Está se permitindo. Não parar. Se permitir, gente. Já dizia Lulu Santos, né? Vamos nos permitir. Eu acho que Vamos nos permitir. Muito importante. Nos permitir até sentir dor. Né? Porque foi o que você falou, o autoconhecimento machuca. Não é que ele machuca, você traz coisas que vão te machucar. Mas se permita sentir essa dor para renascer. Né? Para encontrar o seu propósito. Ó, nós temos uma pergunta aqui. Ó. Quais etapas podemos seguir para definir nosso propósito de vida? Quais etapas? Então, vamos lá. Entender o que é o seu propósito para o seu eu, né? Então, o que eu quero para mim? Pensando nesse... Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu levanto todos os dias? O que me faz feliz? O que me move? Às vezes, sabe aquela reunião... ou aquele trabalho que você faz e que você sai de lá assim, com aquele pique total, você fala, yes! Que dia fantástico! Muitas vezes o seu propósito está aí. É uma dica. Sim. O que foi que nesse dia me deixou tão entusiasmada, que me motivou, que me deu aquele gás? Então, esse é um jeito de você entender. Então, é se percebendo mais. Depois, assim, para atingir esse propósito, o que eu tenho de talento, de habilidade, daí a gente volta nisso, né? No talento, na habilidade, para chegar a isso. Ou o que eu preciso desenvolver? Né? Então, eu tenho o propósito de abrir um negócio, porque através dele eu vou proporcionar soluções inovadoras para um determinado nicho de mercado. Legal, esse é o seu propósito, abrir um novo negócio. E o que eu preciso desenvolver para abrir esse novo negócio? O que eu tenho de talento já desenvolvido que eu vou usar para impulsionar esse novo negócio? Né? Sim. Então, e a autorresponsabilidade, gente, eu acho que é tudo, né? Tomar responsabilidade para si. Eu sou responsável pelos meus objetivos e pelos meus resultados. Eu sou responsável se o meu propósito está sendo seguido ou não. O outro é consequência, é permissão. O outro é permissão. Né? O que ele está me permitindo? O que eu estou permitindo que o outro faça? O que eu sinto do propósito é, primeira coisa, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é essa pessoa? Quais são as qualidades dela? Quais são as dores dela? Reconhecer dores e reconhecer qualidades. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, qualquer lugar serve. A gente vai no propósito de qualquer pessoa. Se você não sabe para onde ir, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quem eu sou, aí eu recebo uma proposta e tá bom, eu vou... necessariamente não é aquilo que eu quero de fato para mim. Isso que você falou quando a gente sai de uma reunião vibrando... Eu venho vivendo isso esses últimos dias de uma forma muito intensa. Que delícia. Porque eu estou me permitindo vencer os meus desafios, os meus obstáculos pelo meu propósito. Né? Pelo meu propósito. Então, faça mais stories. Tem que fazer mais stories. Então, vamos fazer mais stories. São pequenas coisas que às vezes a gente, para outras pessoas podem ser pequenas, mas são pequenos passos que somados vão de encontro com o meu propósito.
E ter claro, isso que você falou muito da clareza, né? Ter claro qual é o seu propósito, o que você deseja, qual é o seu motivo, por que você faz aquilo que você faz. Por que eu quero ser feliz, né? Uhum. Por quê? Por quê? Qual é o motivo de eu querer ser feliz? Porque ser feliz é o meu propósito. Mas por quê? Então, é essa reflexão. Hoje ninguém dorme com essa reflexão, hein? É isso aí, todo mundo pensando. Eu acho que a gente precisa estar sempre se analisando, pensando muito, analisando as situações, o comportamento, por que que aquilo me afeta tanto, né? É engraçado que depois que eu fiz o meu exercício de valores, eu comecei a perceber tanta coisa que me machucava e é engraçado porque às vezes as coisas nem aconteciam comigo. Aconteciam com alguém, com algum amigo, e aquilo me afetava muito mais do que afetava a pessoa que tinha passado pela situação. Porque estava sendo ferido o meu valor e não o Sim. dela, né? Então é tão O valor importante. é essencial para desenvolver, para escrever o propósito. Ah, eu acho que o valor ele dá base no seu propósito. Ele vai ser o alicerce, né? Através daquilo que você não abre mão, aquilo que que se faltar numa situação te tira do eixo, te tira do prumo, ele vai ser o alicerce do seu propósito. Né? Porque, Que lindo né? isso. Porque assim, quando alguém fala tem um propósito alto, por exemplo, de estabilidade financeira. Vamos voltar lá no exemplo da indústria de Tá. tabaco, de cigarro. Tem duas pessoas concorrendo a uma vaga. Uma muito forte estabilidade financeira e a outra muito forte saúde, vamos supor. Né? O cuidado com a saúde dela e do outro. Aí os dois passaram para a entrevista, chegaram lá, é uma indústria de tabaco. Quem vai aceitar a proposta? Quem está preocupado com estabilidade financeira. Ele não quer saber. Não quer dizer que ele seja ruim, seja mal, ou que ele é Sim, é o ruim. propósito Não, exatamente. dele. E É a o outra propósito não vai se dele. encaixar nunca, né? Por que que a Ambev é uma empresa que tem muita dificuldade de retenção de colaborador e quando tem a retenção, a pessoa é fiel? Porque eles têm um propósito e valores muito fortes e muito diretos, assim, que conflitam com outros interesses. Lá na Natura a gente tinha isso às vezes. Era quando recebia alguém que vinha da Ambev, dificilmente se adaptava, porque são ambientes completamente diferentes. E vice-versa. Quem saía da Natura para a Ambev Sim. dificilmente se. Porque são outras culturas, outros valores, né? Não é aquela a Ambev é faca na caveira, né? Põe a faca no dente e vai. E a Natura não, é a Sim. preocupação com o outro, com o mundo, né? Com culturas. Então, assim, quem tem faca no dente, gente, vai passar por cima uma hora ou outra de algum dos valores. Então, por isso que é tão Preocupado com importante. relacionamentos, né? Preocupado com as pessoas. Exatamente. Eu saí de uma empresa que eu assinava cordialmente, né, atenciosamente, e fui para uma que eu mandava beijo até pro motoboy. Tinha hora que você esquecia, sabe? Porque o relacionamento era tão importante e que no começo eu fui até criticada porque eu assinava atenciosamente, falava que eu era muito fria. Então, então tem essas coisas também do profissional, né? O seu valor, né, é importante bater com o valor do outro. É muito Sim, importante. sim, sim. E eu vejo isso até nas Em amizades, tudo. Em tudo. né? A amizade que fica mesmo é porque você tem uma conexão de alma, né? De valor, de propósito. Não que sejam os mesmos propósitos, mas eles são caminhos que vão juntos, se convergem, né? Tem o mesmo propósito, a Sim. mesma vontade de fazer acontecer. Ô, Cris, para a gente encerrar, qual mensagem que você quer deixar sobre propósito? Eu acho que a mensagem é procurem se conhecer.
né? Autoconhecimento é tudo. E pode ser desde um processo, desde um livro, desde um filme. Se permita se conhecer, se autoconhecer. Porque a gente pode ter a virada de chave assistindo um seriado no Netflix. Deixa aquilo entre, né? Que você entenda que aquilo faça sentido. Então se conheça, reflita sobre comportamentos. Por que aquilo te afetou tanto? O que te faz feliz? Né? Quando você sai dessa reunião UOL, por que foi o UOL? Em que momento foi que veio esse sentimento? Né? Então se conheça e se respeite. Né? Respeite seu limite, respeite os seus sentimentos. Não é porque todo mundo gosta, que eu também tenho que gostar e tá tudo bem. Então, quando você começa a se conhecer e se respeitar, o propósito flui. Ele vai aparecer para você de uma maneira linda, né? Você vai entender e falar, nossa, é isso que eu quero para mim. Esse é o meu porquê. É exatamente isso. Esse é o meu porquê. Quando você sente o seu coração batendo mais forte, quando eu termino uma live, eu fico num estado de euforia tão grande que se deixar eu trabalho até o outro dia. Eu tenho que me policiar muito, porque eu recebo uma dose cavalar de motivação, porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. Exatamente. Que é ajudar as pessoas a serem felizes, a se conhecerem. Então, isso para mim como é o meu propósito, eu tenho até que tomar cuidado, porque eu termino a live, eu acho que o mundo todo está na mesma velocidade que eu. E nem sempre está, porque já são quase 10 horas da noite. Mas eu fico muito feliz que, de alguma forma, o meu propósito encontrou o seu. Ai, eu também. Tô até emocionada, vai ficar estranho isso. Eu tô emocionada mesmo, porque eu te conheci, conheço um pouco da sua história, conheço um pouco do seu ponto de virada, e eu fico muito agradecida e muito feliz que o meu propósito encontrou com o seu neste momento. Ai, que lindo, Tati. Eu agradeço muito. Foi um prazer imenso. Eu falei, minha primeira live, eu até então estava resistindo, mas eu não podia negar um convite seu. Eu fiquei muito feliz com várias pessoas queridas que eu vi que estão aí assistindo a gente. Muito obrigada, gratidão. Eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês a pensar diferente de algum momento, que tenha dado um insight, uma centelha que seja, alguma coisa muito bacana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Jo. Eu agradeço. Muito obrigada, Tati, pelo convite. Eu estou à sua disposição. Eu que agradeço. Adorei. Um grande beijo, gratidão e boa noite.